Fala aí, pessoal, agora nós vamos resolver o exercício 2 da aula 6 sobre plano inclinado, beleza? E aplicação das leis de Newton, tá? Então abre lá na apostila para você acompanhar a leitura do exercício, tá? O exercício 2 da aula 6 diz o seguinte, ó. O esquema abaixo mostra um corpo de massa M1 posto sobre um plano horizontal e as forças que atuam sobre ele. O corpo é tracionado por um outro corpo de massa M2 suspenso no ar. Certo? De acordo com o esquema, assinale o que for correto. Então ele te dá aí as opções A, B, C, D e E. Certo? Para a gente poder entender as afirmações e saber qual é a resposta correta, a gente precisa analisar caso a caso, tá? Então vamos lá. Letra A. A força de atrito FA é igual a massa vezes o coeficiente de atrito μ? Né? Então vamos analisar. Ó. A força de atrito, certo? Ela é igual a o coeficiente de atrito, certo? Vezes a normal. Beleza? A normal é calculada da seguinte forma. Ó. É a massa 1 do corpo vezes a gravidade. Nesse caso aí, certo? Então, de forma análoga, a gente pode dizer o seguinte, que a força de atrito, né, ela vai ser igual ao coeficiente de atrito μ vezes a normal, que é M1 vezes gravidade. Beleza? Então, ó, por conta disso, né, ele está dizendo que a força, ele está afirmando que a força de atrito vai ser igual a M1 vezes o coeficiente de atrito, então a gente já viu aqui que essa alternativa é falsa. Beleza? Então, essa afirmação é falsa. Logo, a letra A não está correta. Beleza? Vamos ver a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte. A força F é igual ao peso do corpo de massa M2. Beleza? Ó, a gente percebe o seguinte. Como tem essa polia fixa aqui, ó. Beleza? Como tem essa polia fixa, a força F ela vai ser igual ao peso 2, né? Se o sistema estiver em equilíbrio. Beleza? Então, se esse sistema que a gente está vendo aqui, se ele estiver em equilíbrio, tá? A força F, que é essa daqui, né? Ela vai ser igual ao peso 2, tá? Um equilíbrio que eu digo é ela está em repouso, né? Ela está paradinha, tá bom? Então, a opção B também é falsa, tá? Ela também está errada. Beleza? Vamos ver a opção C. A opção C. A opção C diz o seguinte, ó. Se a força de atrito for nula, a aceleração de M1 é G, né? Se a força de atrito for nula, a aceleração da massa 1 vai ser igual à aceleração da gravidade, tá? Então a gente tem que analisar aqui, ó. Ele está dizendo que se a força de atrito for igual a zero, né? Qual vai ser a aceleração do corpo? Beleza? Aí a gente analisa da seguinte forma, ó. Como a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? A força resultante nesse sistema aí, ó, ela vai ser, ó, P2, certo? Menos a força F. Tá? Que é essa daqui de cima que vou botar setinho, tá? Isso vai ser igual ao quê? A soma das massas, né? Então, ó, M1 mais M2 vezes a aceleração, tá? Isso desconsiderando a força de atrito, tá? Então, isolando aqui a aceleração, né? Repara, a aceleração está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, né? Então, ó, isso aqui vai ficar assim, ó, a aceleração vai ser igual a P2. Quem é P2? Vamos botar P2 logo. Vamos botar aqui, ó, P2 menos F, certo? Dividido por M1 mais M2. Beleza? E aí, ó, o P2, a gente pode botar P2 como sendo massa 2 vezes gravidade menos F, certo? Dividido por M1 mais M2. Beleza?
Esse é o valor da aceleração. Então, ó, certo? Essa aqui é a nossa aceleração. Então a afirmativa C também está incorreta, beleza? Ele afirma que se a força de atrito for nula, a aceleração do corpo M1 ela vai ser a própria aceleração da gravidade. A gente pode perceber aqui que não, né? A aceleração vai ser o peso menos a força dividido pela soma das massas, tá ok? Vamos para a alternativa D de dado. A D de dado diz o seguinte, ó. Letra D. A letra D diz o seguinte: a normal do corpo de massa M1 e o peso do corpo de massa M2 são de mesmo valor quando M1 for diferente de M2, certo? Então, ó, o peso do corpo 2 vai ser M2 vezes gravidade, tá? A normal vai ser igual a M1 vezes a gravidade, tá? Então, essa afirmativa aí tá errada, beleza? Essa afirmativa aí é falsa, tá? Tranquilo? Então, a normal do corpo de massa e o peso do corpo de massa são do mesmo valor? Negativo, não tem como ser do mesmo valor. Quando as massas forem diferentes, tá? Não tem como ser do mesmo valor, tá bom? Por conta disso aí. Então, por eliminação, sobra apenas quem? A afirmativa E, certo? A afirmativa E é a afirmativa correta, beleza? O que diz a afirmativa E? O corpo só entrará em movimento quando a força F for maior que FA, tá? No caso, a força F é a força de tração na corda, tá bom? Ó, a força F é a força de tração na corda, tá? E para que o sistema entre em movimento, a gente tem que a força precisa ser maior do que a força de atrito, beleza? Porque a força de atrito é a força resistiva desse movimento, né? Então, quando a força F for maior que a força de atrito, o bloco vai entrar em movimento. Beleza? Então, a alternativa correta aí, letra E. Tranquilo? Beleza, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades, deixa aí nos comentários, tá? Não deixe de curtir o vídeo e não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência aí. Tchau!